Boa noite a todos. Muito obrigado a Ari, pastor DJ, esta igreja Maranata que me recebe. Nós temos hoje à noite o tema da ética, inclusive colocado de uma forma interessante, pelo menos na orientação que eu recebi, sobre a defesa da fé. E quando a gente fala em defesa da fé, geralmente pensamos logo em argumentos para defender a veracidade do cristianismo. E esses argumentos são muito importantes, é muito bom, é muito importante saber dar uma razão pela esperança que há em nós, como diz Pedro. Mas existe um outro tipo de defesa da fé que é justamente de ter uma vida condizente com a mensagem que é pregada. E eu acho que a gente teria que reconhecer que hoje em dia é esse tipo de defesa da fé que faz mais falta. Principalmente nessas últimas semanas. A gente tem visto exemplos disso, de como a imagem da fé cristã evangélica fica prejudicada com as coisas que acontecem e como as pessoas passam a ter uma imagem muito ruim de nós, que nós primeiro temos que desfazer para depois construir alguma coisa positiva em termos de recomendação da fé. Eu quero falar só muito brevemente disso para começar, mas eu não vou centrar a minha fala nisso. Principalmente eu quero fazer duas coisas com vocês hoje. Primeiro, falar da importância da gente recuperar a figura de Cristo nos evangelhos, a figura humana de Cristo nos evangelhos, como nosso norte, como nosso exemplo na ética e na vida coerente, condizente com a fé que professamos. E em segundo lugar, eu quero dar um pequeno exemplo disso a partir de um texto dos evangelhos, que é o texto do lava-pés, né? Em que Jesus lava os pés dos discípulos. E pensar um pouco esse incidente como um modelo para nós. Então, primeiro, só umas breves observações sobre o que está acontecendo ultimamente. Problemas éticos sempre houve e sempre haverá na igreja cristã, isto há 2000 anos. Mas parece que ultimamente, na igreja evangélica brasileira, nós temos um excesso de problemas nesse sentido. E esse excesso de problemas acaba nos prejudicando e prejudicando a mensagem que pregamos. Por que isso? Eu acho que, em boa parte, é devido ao fato de que estamos numa fase de crescimento muito rápido, crescimento numérico das igrejas, e também estamos numa fase de democracia política, em que é possível participar e ter uma voz, e de fato o que se tornou muito comum desde 1986 é modelo de candidaturas oficiais recomendadas, organizadas por denominações e se elegendo ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. E boa parte, a maioria, eu acho ainda hoje, a maioria dos evangélicos que estão no Congresso Nacional chegaram ao Congresso por essa via. Só que essa via é uma via muito complicada, eticamente. Está
associado desproporcionalmente à corrupção, à infidelidade partidária e a outras mazelas que afligem a nossa vida política. E o que a gente tem visto nessas últimas semanas é apenas um exemplo ainda mais óbvio disso. E isso, infelizmente, não vai terminar tão cedo, ainda vai longe esse modelo, e nós vamos ter que suportar as consequências. Eu não sei exatamente como a gente pode contornar. Claro, manifestações claras de repúdio servem sim. E nós temos que evitar o tipo de argumentação espúria que alguns estão usando, do tipo, quem mostra repugnância, repúdio, por exemplo, ao Marco Feliciano, está fazendo o jogo do movimento gay. Esse argumento é absurdo, é ridículo. Nós temos que observar Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A Igreja Católica não observou isso durante décadas nos escândalos de pedofilia. Né? Ocultou esses escândalos, não buscou a justiça do reino e buscou a preservação institucional. E agora o que está acontecendo? Perdeu a justiça do reino e está perdendo a preservação institucional também. Nem tanto no Brasil, mas em muitos países é um escândalo que já faz um estrago enorme. E se a gente fizer a mesma coisa, nós também vamos pagar o preço lá na frente. Nós temos que defender o que é certo, não importa a quem possa ajudar a curto prazo. Essa não deve ser a nossa preocupação. Eu lembro muito bem de quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, fazendo entrevistas com os deputados que tinham sido membros da Assembleia Constituinte, no final dos anos 80. E um deles, que para votar nos 5 anos de Sarney, tinha recebido uma rádio, né, defendeu para mim o que ele tinha feito nas seguintes palavras: se quer saber, Paul, se for para receber uma rádio para pregar o Evangelho, eu votava 1000 vezes nos 5 anos de Sarney. Se for para pregar o Evangelho, eu faço de novo. E eu pensei, que Evangelho é esse que você está pregando nessa rádio? E infelizmente nós não aprendemos a lição, depois de 25 anos desse tipo de relação com o poder. Nós não aprendemos a lição e estamos repetindo os mesmos erros. E vamos pagar o preço por isso. Então nós temos que ter a coragem de repudiar isso firmemente, de dizer não. Isso nós não aceitamos, isso nós não queremos. E não importa se o movimento gay se beneficia a curto prazo com alguma coisa que a gente disser, não importa. Nós temos que fazer o que é certo e repudiar os nossos irmãos na fé, que eu ainda vou dizer que são os nossos irmãos na fé, por mais que a gente não concorde com eles, mas nós temos que ter a coragem de repudiar claramente o que eles fazem. Agora, além desse excesso de problemas éticos que nós temos em algumas coisas, nós temos um desafio mais permanente que afeta a todos nós. E eu acho que isso tem a ver com a questão da perda da figura de Cristo nos evangelhos. E é interessante, eu falei da Igreja Católica e recentemente nós tivemos a eleição do Papa, né? Uma coisa muito interessante, todos devem ter acompanhado.
na mídia, todo aquele negócio da fumaça, né? E até algumas pessoas dizendo por que a igreja ainda usa a fumaça para, né, comunicar a eleição de um novo Papa. Por que não faz pelo Twitter? E eu pensei, que idiotice. Quando você tem um negócio que dura há séculos, né, que todo mundo conhece, que todo mundo fica de olho na televisão, qual é a cor da fumaça mesmo, essas coisas, né? Por que você vai usar uma tecnologia como o Twitter, que daqui a 20 anos ninguém mais vai usar, porque vai ter alguma outra coisa que substitui, mas a fumaça vai ter durante muitos séculos ainda. Então, mas eu achei interessante o novo Papa, que assume justamente o nome de Francisco, aludindo a Francisco de Assis, e se recusa a morar no Palácio do Vaticano, né? E faz uma série de coisas em termos de dizer, olha, eu quero ter um estilo de vida mais simples. E quando ele fez isso, eu fiquei pensando em alguns líderes evangélicos, como seria interessante se eles fizessem a mesma coisa, e como isso seria uma baita defesa da fé, se fizessem isso. E aí, o Papa, toda quinta-feira da Semana Santa, tradicionalmente, o Papa lava os pés, né? Mas ele costuma lavar os pés de alguns cardeais. Mas este ano, esse novo Papa lavou os pés de alguns prisioneiros da cidade de Roma. E justamente esse incidente me fez lembrar do lava-pés nos evangelhos e também da importância da gente recuperar os evangelhos e a figura de Cristo que a gente vê nos evangelhos. Por que isso? Entre muitas outras coisas, os evangelhos são o retrato de uma vida humana perfeita. O retrato de uma vida humana perfeita. E muitas vezes a gente perde de vista isso. A gente perde de vista o valor tremendo que isso representa. O valor apologético, o valor evangelístico, o valor discipulador desse tesouro que nós temos, o retrato de uma vida humana perfeita. E um autor que eu gosto muito, que é Dostoiévski, né? Um autor cristão, fantástico, que nos seus romances consegue captar algumas verdades do Evangelho de uma forma impressionante. E ele, quando estava tentando desenvolver um personagem, o personagem do príncipe Mishkin, que era para ser justamente uma figura semelhante a Cristo. E Dostoiévski diz assim, todos os escritores que tentaram retratar o positivamente belo, interessante essa frase, o negativamente belo não é tão difícil de retratar, mas o positivamente belo é muito difícil. Então, todos os escritores que tentaram retratar o positivamente belo desistiram, porque a tarefa é infinita. Só existe uma figura positivamente belo no mundo, Cristo, diz Dostoiévski. E em vista dessa dificuldade literária de produzir um retrato de uma figura positivamente bela, nós temos que reconhecer o sucesso incrível dos evangelhos, dos 4 evangelhos que temos no Novo Testamento. E isso é reconhecido por ninguém menos do que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que não era certamente um grande defensor do cristianismo, não era amigo do cristianismo, mas Rousseau disse uma coisa muito interessante. É mais inconcebível
que alguns homens tenham se reunido para fabricar o Evangelho do que uma única pessoa real, histórica, tenha fornecido o assunto do Evangelho. O Evangelho tem marcas de verdade tão grandes, tão notáveis, tão perfeitamente inimitáveis, que o seu inventor seria mais extraordinário do que o próprio herói. Interessante essa frase. Rousseau está dizendo, olha, quando a gente lê os evangelhos, a gente pode ficar se perguntando, bom, mas Cristo existiu mesmo? Tudo que está relatado aqui é verdade mesmo? Aconteceu? É histórico? Mas aí Rousseau diz, olha, se não for histórico, então os 4 autores dos evangelhos inventou tudo isso. Mas quem inventou tudo isso seria uma figura mais incrível do que a figura de Cristo retratada nos evangelhos. Então é mais provável que Cristo tenha existido mesmo. Que ele tenha feito essas coisas que os evangelhos relatam. E eu queria dar uns exemplos disso. Primeiro, a maneira que Cristo trata as mulheres nos evangelhos. E para sintetizar isso, eu vou citar uma frase de uma romancista inglesa chamada Dorothy Sayers, que era cristã, e ela disse o seguinte sobre a maneira de Jesus se relacionar com as mulheres. Elas nunca haviam conhecido um homem como esse, e nunca houve outro. Para lamento de todas as mulheres desde então, né? Nunca houve outro igual. Um profeta e mestre que não resmungava delas, nunca usou de lisonjeios ou bajulações ou condescendências, que nunca fez piadas maliciosas a seu respeito, que repreendia sem recriminações e que elogiava sem condescendência, que levava a sério as suas perguntas e os seus argumentos, que nunca tentou mapear a sua esfera, nunca lhes exortou a serem femininas, nem as ridicularizou por serem mulheres, que não tinha interesses particulares ou um ego masculino inseguro para defender, que as aceitava do jeito que eram e não se preocupava com a impressão que causava. Não há sequer uma ação, um sermão, uma parábola em todo o Evangelho que lance mão do capricho feminino. Das palavras e ações de Jesus, ninguém aprenderia que pudesse haver algo de engraçado na natureza feminina. Uma frase fantástica, realmente. Uma outra dimensão da figura de Cristo. Voltando a Dostoiévski. Dostoiévski diz o seguinte, e isso é uma coisa extremamente relevante, está escrevendo em 1860 por aí, mas é hoje. Ele diz o seguinte, a consciência sem Deus é um horror. A consciência sem Deus é um horror. Por quê? Porque a consciência sem Deus consegue desviar-se nas direções mais imorais. Não basta definir a moralidade como ser fiel às suas próprias convicções. Não é isso que as pessoas dizem hoje. A ideia que prevalece de moralidade é ser fiel às suas convicções. Mas de onde vêm as suas convicções? Aí Dostoiévski diz, temos que nos perguntar sempre, minhas convicções são válidas ou não? Só existe uma maneira de testá-las, Cristo. Estar em harmonia com as nossas convicções internas não é moralidade, é apenas honestidade.
Para mim, Dostoiévski diz, só existe um modelo e ideal moral, Cristo. Eu me pergunto, Cristo teria queimado os hereges? Não. Então, queimar hereges é um ato imoral. Nesse sentido, podemos nos perguntar de vez em quando se conseguimos imaginar Cristo se comportando como alguns dos nossos líderes evangélicos. Se a resposta for não, então vamos tirar a conclusão óbvia. Uma outra frase de um outro autor que eu gosto muito, um místico cristão inglês do século XIV, chamado Walter Hilton. E ele afirma o seguinte, uma recomendação para nós. Abra sua percepção espiritual à humanidade de Cristo. Abra sua percepção espiritual à humanidade de Cristo. Nós sabemos, obviamente, os evangelhos mostram isso claramente, que Cristo é divino e humano. As duas coisas ao mesmo tempo, plenamente divino e plenamente humano. Mas aqui ele está pensando a questão da humanidade de Cristo. Porque muitas vezes a gente enfoca mais a divindade dele. E é importante a gente manter em equilíbrio esses dois lados. Aí Walter Hilton diz, meditar constantemente na humildade da humanidade de Cristo ajuda a destruir os pecados graves e implantar as virtudes. Meditar na humildade da humanidade de Cristo. Isso para mim sintetiza a mensagem que eu quero dar hoje. Né? Meditar na humildade da humanidade de Cristo. Aí Walter Hilton diz, vista, ponha como roupa, vista a semelhança de Cristo. Ou seja, o que ele vai dizer? Qual é a semelhança de Cristo? Como ele vai descrever a semelhança de Cristo? Aí ele termina. Vista a semelhança de Cristo. Ou seja, a humildade e o amor. Essas duas coisas. A humildade e o amor. Eu acho que a meditação nos evangelhos, sobretudo na humanidade, na humildade da humanidade de Cristo, se tornou ainda mais importante em nossos dias, quando a fé evangélica se popularizou e perdeu a sua especificidade. Então, essas são algumas ideias, né, quanto à importância de recuperarmos os evangelhos. Eu quero fazer uma ponte com uma frase que eu ouvi do Ariovaldo da última vez que ele me convidou para esse evento, Missão na Íntegra, que, se não me engano, foi em Pindamonhangaba, né, Ari? Faz 1 ano e meio ou mais. E na mesa lá, o Ari falou uma coisa muito interessante, que me tocou e me fez refletir muito. Ele falou, bom, o Brasil tem uma forte cultura religiosa da troca, da barganha. Né? Claro, porque a herança do catolicismo português, das religiões africanas, das religiões indígenas, tudo conduziu nesse sentido. Então, essa forte cultura religiosa da troca permeia também o meio evangélico. Aí eu fiquei pensando, bom, o que fazer em vista disso? Como é que a gente pode ir superando, debelando essa cultura da troca, da barganha? A gente pode substituir com o quê, afinal? Porque alguma coisa que a gente quer se opor, nós temos que substituir a outra coisa positiva. Né? Não adianta apenas fazer a crítica. Bom, o que muitos grupos tentam fazer, inclusive muitos grupos políticos, né, tentam fazer, é justamente entusiasmar as pessoas com uma causa. Então você mobiliza as pessoas para se sacrificar em função de uma causa.
E isso funciona até certo ponto. Nós temos pessoas não cristãs que conseguem viver uma vida extremamente sacrificada, altruísta, em função de uma causa. O problema está mais na continuação disso, na continuidade, na persistência ao longo de uma vida que pode ser muitas e muitas décadas. Diante de repetidos fracassos, decepções, né, desilusões, como é que a gente consegue manter a persistência? Aí é mais difícil. Meu filho tem uma camiseta que tem aquela famosa frase de Bertolt Brecht, né, que diz mais ou menos assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são muito bons. Mas há homens que lutam a vida inteira e esses é que são imprescindíveis. Né? A questão da persistência. Mas eu acho que, como cristãos, nós temos uma outra maneira de superar essa cultura da troca, que é justamente a questão da figura de Cristo. Fazer com que as pessoas se encantem com a figura de Cristo. E os evangelhos, para mim, servem para isso. A leitura constante dos evangelhos tem essa função de nos encantar e nos reencantar repetidamente com a figura de Cristo. E, sobretudo, com essa coisa que Walter Hilton diz, né? Com a humildade da humanidade de Cristo. E também para a gente se colocar dentro da história. Porque os evangelhos contam o centro da grande história bíblica. A história dos esforços de Deus para redimir a humanidade. E às vezes eu acho que o cristianismo vai ganhar porque tem a melhor história. O cristianismo tem uma história melhor do que as histórias não religiosas, né, a respeito do sentido da vida, né, para que vivemos. E o cristianismo tem uma história melhor do que o Islã, por exemplo, que é uma outra religião monoteísta, muita coisa em comum com a gente, mas que não tem uma história como nós temos. A história mais fantástica do mundo, que é a história de um Deus que se torna ser humano, que entra no nosso mundo e vive no nosso mundo e é rejeitado e morto e ressuscita. Essa história é a história mais fantástica. Agora, a gente pode dizer, bom, pode ser a melhor história, mas será que é a história verdadeira? E eu diria, será que a melhor história não teria que ser verdadeira também? Ou, colocado de outra forma, será que a história verdadeira não teria que ser a mais bela também? Será que o Deus em que a gente acredita e que nos criou não teria capacidade de satisfazer os nossos anseios estéticos mais profundos que Ele mesmo colocou na gente? Às vezes nós temos um Deus muito pequeno, um Deus muito limitado. E eu acho que justamente o Deus que é retratado na história bíblica é certamente um Deus que é capaz de fazer isso. E para mim, discipular, criar discípulos é justamente isso. É criar pessoas que ouvem a história, que ouvem repetidamente a história e vivem através dela. Inclusive, para mim, a função central de um culto cristão, de qualquer culto, é isso, é contar, recontar, sempre de formas, né, 1000 formas, porque a história é ilimitada na sua variação,
mas recontar sempre essa história maravilhosa e fazer com que as pessoas saiam tendo se recolocado dentro dessa história. Assumindo que, eu faço parte dessa história, a minha vida tem sentido em função dessa história. Bom, em função disso, eu gostaria que a gente olhasse o texto do lava-pés. Que a gente vai encontrar justamente em João capítulo 13. E eu vou pedir para alguém fazer a leitura, porque eu esqueci meu óculos e mesmo com essa Bíblia de letra gigante que eu tenho, eu não consigo enxergar muito bem o texto. Então eu vou pedir para alguém fazer a leitura para mim. Não sei se vai ter problema com a gravação por causa disso. Não, tudo bem, né? Então, primeiro eu gostaria que alguém lesse os versículos 1 a 3. João capítulo 13, versículos 1 a 3. Algum voluntário, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Obrigado, irmão. Provavelmente esse texto do lava-pés é muito conhecido de todos nós. Então nós temos que fazer um esforço um pouco para olhar com cuidado e tentar nos colocar nessa cena. Esse incidente do lava-pés ocorre durante a refeição, no meio da refeição, e não na chegada. Na chegada seria o momento normal de lavar os pés, né? Porque as ruas eram empoeiradas, as pessoas usavam sandálias abertas, então se lavava os pés na chegada. Mas o fato de que Jesus faz isso no meio da refeição mostra que ele está querendo chamar a nossa atenção. Ele está fazendo deliberadamente. É uma parábola dramatizada, né? E primeiro, no relato que o evangelista João faz, antes de falar propriamente do que Jesus vai fazer, antes de pintar o quadro, ele faz a moldura do quadro. E a moldura do quadro são esses 3 versículos que foram lidos. E esses versículos mostram que Jesus está em controle total da situação. E como Jesus está em controle, ele vai mostrar o quanto ele ama os discípulos, até o fim, até ao extremo, né? E vai mostrar a posição exaltada de Jesus, embora ele esteja para fazer um ato extremamente humilde, que era um ato de uma ação de um escravo, né? E embora Jesus esteja para ficar preso, né? E vai ser torturado e morto barbaramente. Então João frisa aqui que Jesus sabe quem ele é e para que ele vive. Ou seja, João frisa a segurança existencial de Jesus, a segurança que Jesus tem. Ele sabe quem é, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe para que ele veio a este mundo. Aquela frase que eu citei da romancista inglesa, né, falou do ego masculino inseguro, né? E a insegurança é terrível, né? Mas é justamente a segurança de Jesus que possibilita a humildade dele. Só pode ser humilde quem é seguro. O inseguro não consegue ser humilde.
Isso, novamente, nós teríamos que contrastar com alguns exemplos de lideranças que a gente vê hoje em dia. Então, Jesus vai fazer aqui o serviço mais humilde. E sempre que eu penso nesse incidente, eu me lembro de uma coisa que eu ouvi uma vez, ou li, não me lembro, a respeito de um apóstolo contemporâneo nosso. E esse apóstolo, toda vez que viajava, levava uma pessoa junto consigo, e a função dessa pessoa que ele levava junto era de carregar as suas malas. Porque ele dizia, o apóstolo não pode carregar as suas próprias malas. Eu sempre me lembro dessa frase. O apóstolo não pode carregar as suas próprias malas, mas Jesus pode lavar os pés dos discípulos. Que contraste, que contraste. E nós temos aqui no versículo 1, uma belíssima descrição da morte cristã, ou do sentido cristão da morte. A hora de passar deste mundo para o Pai. Que frase belíssima isso. A hora de passar deste mundo para o Pai. O sentido cristão da morte é esse. A hora de passar para o Pai. E na realidade, esses 3 versículos que foram lidos formam um sanduíche. O versículo 1 fala de Cristo, da autoconsciência de Cristo. O versículo 3 também. Mas o versículo 2, no meio, o recheio do sanduíche, fala de Judas. Judas e o diabo. Ou seja, Judas está para trair Jesus. E Jesus sabe disso. E isso mostra que esse projeto que Jesus está, essa autoconsciência que Jesus tem, inclui a consciência dos perigos, a consciência da oposição, a consciência das barreiras. Jesus sabia. Ele sabia que tinha chegado a sua hora de morrer. Sabia que a morte era passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Ele sabia que tinha saído de junto de Deus e que voltava para Deus. Ou seja, ele sabe quem é, ele sabe que recursos ele possui, ele sabe de onde veio e para onde vai. E ele sabe também da oposição que ele enfrenta. Vamos ler em seguida, se puder, irmão, por favor, ou alguém. Vamos precisar do microfone de novo, desculpe. E mais algumas vezes também. Versículos 4 a 7. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Esses versículos falam do caráter de Nosso Senhor, porque a imagem que a gente tem dele é fundamental para o nosso discipulado. E é interessante aqui a gente imaginar a cena. Aliás, isso é uma coisa interessante, uma disciplina interessante a gente cultivar. Quando, por exemplo, você lê um texto, principalmente um texto dos evangelhos, mas pode ser um texto de outra parte da Bíblia também, muitas vezes. A gente lê o texto, depois a gente fecha os olhos e tenta imaginar a cena. Digamos, passar o filme na tela da nossa mente. Né? E aí você passa o filme e percebe as suas reações, né? Percebe as suas emoções. E inclusive uma outra coisa, depois de fazer assim, uma outra coisa que a gente pode fazer é passar o filme novamente,
Só que você se coloca dentro da cena. Você se imagina, nesse caso, como um dos discípulos, cujos pés são lavados por Jesus. Então é muito interessante fazer esse exercício. Então, imaginando essa cena aqui, Jesus, de repente, se levanta, tira a roupa de cima, toma uma toalha, coloca a toalha no cinto, e ele enche uma bacia de água. E ele começa a lavar os pés dos discípulos um por um. Silêncio. Silêncio de perplexidade, de espanto. O que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Os discípulos se olham perplexos. A gente ouve o som da água caindo na bacia. O som de Jesus desatando as sandálias, depois colocando-as novamente. A ação de Jesus é a ação de um escravo. Então, que luz esse incidente lança sobre o caráter da pessoa que reivindica a nossa lealdade única. Interessante isso. O Gandhi, o grande herói da independência indiana, Gandhi era um hindu que lia muito os evangelhos, gostava muito do Sermão do Monte, citava muito, mas ele chegou à conclusão que ele podia dar um trono a Jesus, mas ele não podia dar um trono solitário. Ele só podia dar um trono a Jesus junto com as outras figuras do panteão hindu. Mas nós sabemos que Jesus de fato reivindica um trono solitário, uma lealdade exclusiva, única. Mas qual é o caráter da pessoa que faz essa exigência tão alta da gente? É muito importante a gente saber, faz muita diferença saber que a pessoa que reivindica minha lealdade e amor é esse homem humilde, não um homem arrogante, prepotente, inseguro. A minha imagem de Cristo ou me ajuda ou me atrapalha no discipulado. E é bom a gente lembrar nesse contexto quem são as pessoas cujos pés Jesus está lavando. São 10 pessoas que vão fugir, uma pessoa que vai negá-lo e uma pessoa que vai traí-lo. Porque ele lava os pés de Judas também. Ou seja, não é um grupo de grandes santos. É um grupo como nós. Pessoas como nós. Fracassados na vida cristã, fracassados na vida moral. E há um grupo como esse, Jesus lava os pés. E tem uma frase muito interessante sobre esse texto, de um autor que eu achei, um ex-arcebispo anglicano, e ele diz o seguinte: nós estamos prontos, talvez, a sermos humildes diante de Deus. Afinal, Deus é Deus, nós não somos, então, não é tão difícil nesse sentido a gente ser humilde diante de Deus, mas não queremos que Ele seja humilde diante de nós. Tudo bem eu ser humilde diante de Deus, mas Deus ser humilde diante de mim, assim é demais. Gostaríamos que Ele, que tem todo o direito, se gloriasse na sua grandeza e bondade. Porque aí, Ele fazendo assim, nós poderíamos ter o direito de nos gloriar nos nossos êxitos, nas coisas que nos elevam acima das outras pessoas. E eu acho que isso tem a ver com o problema de Pedro no versículo 8. A humildade de Deus é normativa. A humildade de Deus é normativa. E a descrição detalhada
desse incidente, muitas vezes os evangelhos são muito sucintos, né? A gente gostaria de ter mais detalhes. Mas nesse incidente o evangelista dá muitos detalhes. E eu acho que ele faz isso justamente para frisar. Olha, precisa imprimir essa verdade nas nossas mentes. Deus se despe e fica com a roupa de um escravo a alguns centímetros na frente do meu nariz. E como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo? Será que eu sinto vontade de menosprezá-lo? Será que a gente acha que uma ação dessas não convém com a dignidade de uma pessoa importante? O apóstolo não pode carregar as suas próprias malas? É interessante que o Islã, o Maomé, para ele, Jesus é uma figura muito importante, um grande profeta. No entanto, eles dizem, bom, não era filho de Deus e não morreu na cruz. Por que não? Por que eles negam a crucificação? Porque eles acham que a crucificação seria desonrosa para Deus. Seria uma desonra dizer que Deus permitiu que o seu grande profeta sofresse dessa forma. Não pode ser. Então, para defender a honra de Deus, eles negam a crucificação. E Pedro, inicialmente, tem essa mesma postura. Jesus se torna vulnerável diante de nós. E se eu desprezo o Deus que se torna vulnerável diante de mim, é porque eu estou impregnado da mentalidade de uma sociedade estratificada que não aceita esse tipo de coisa. Vamos ler os versículos 8 a 11, por favor. Tem aí. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, imaginando a cena novamente. Silêncio total, a não ser a água, até Pedro. E aí Pedro rompe o silêncio. E literalmente, Pedro diz assim, um jogo de palavras, Pedro diz: Senhor, tu meus pés lavas? Tu meus pés lavas? E Jesus responde na mesma moeda: o que faço eu, tu não entendes agora. Contraste entre eu e tu. Né? Pedro, ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, você está longe da mente de Cristo ainda. Porque para Pedro é inconcebível que Jesus faça uma coisa dessas. Pedro ainda quer mandar em Jesus, como algumas teologias contemporâneas, né? Nunca me lavarás os pés. E a resposta de Jesus o convence a tal ponto que ele vai a outro extremo. Então me lava todo, né? Já que é assim, me lava todo. Mas ainda é a vontade própria, Pedro mandando em Jesus. Ainda é a religião humana, querendo decidir as condições da salvação e do discipulado. Vamos ler os versículos, a última leitura, 12 a 17. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Disse-lhes, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Até o 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Obrigado, muito obrigado, irmão. Então, a última lição, né, dessa história. Se essa pessoa exaltada lavou os meus pés, eu devo estar pronto para fazer o mesmo serviço humilde para outros. Bom, essa lição parece óbvia, mas o autor que eu citei antes, o arcebispo anglicano, tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz assim: com alegria lavaríamos os pés de nosso Senhor, mas Ele, desconcertantemente, lava os nossos pés e nos manda lavar os pés do nosso próximo. Seria mais fácil para nós lavar os pés de Jesus do que lavar os pés dos outros. Mas é justamente isso. Jesus não diz, eu lavei os pés de vocês, vocês têm que lavar os meus. Não, ele diz, eu lavei os pés de vocês, vocês têm que lavar dos outros. Então, a mais óbvia lição, né, dessa história do lava-pés é essa: colocar-se na posição de Cristo na sua humildade. Contra todas as teologias modernas que dizem que o exemplo de Cristo na sua primeira vinda não vale para nós, né? Mas é justamente o exemplo de Cristo na primeira vinda que nós temos que imitar. Mas isso significa nos deixar vulneráveis a que outros nos desprezem. Assim como eu posso sentir desprezo por Jesus, porque ele se torna vulnerável diante de mim, se a gente fizer a mesma coisa, outros podem desprezar a gente. É difícil fazer. Exige um grau alto de segurança, de consciência de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que estamos aqui, como Jesus tinha, para fazer a mesma coisa. Significa não tratar os irmãos com acepção de pessoas, lavar os pés, mesmo daqueles que a gente considera traidores. E o versículo 16 é uma frase que Jesus repete em várias ocasiões, não só nessa história, mas em várias outras histórias também. E se ele repete em várias ocasiões, deve ser uma frase importante. Então, quais são as maneiras em que eu, sutilmente, me considero maior do que Jesus? O contexto aqui é de serviço humilde e de vulnerabilidade. Esse é o contexto aqui. Em Mateus 10, onde aparece a mesma frase, o contexto é de difamação. Jesus está sendo difamado. E nós também podemos ser difamados. Em Lucas 6, o contexto é de ser humilde no juízo, de não ser hipócrita no juízo. Em João 15, o contexto é de perseguição. Mas eu quero terminar aqui com uma observação muito interessante que eu apenas reparei há pouco tempo atrás, lendo um dos autores patrísticos, desses autores antigos dos primeiros séculos da igreja cristã. Eu falei que muitas teologias modernas dizem que o exemplo para nós não é o Jesus da primeira vinda, mas o Jesus da segunda vinda. Tudo bem, só que eles acham, eu acho que eles são errados, que o modelo para nós é o Jesus da primeira vinda, mas a ideia que eles têm na cabeça é que o Jesus da primeira vinda foi humilde, mas isso foi um tipo de encenação. Porque o verdadeiro Jesus não é nada humilde. Então, eles têm a ideia de que na segunda vinda, ele vem
arrasando. Não é mais humilde. Né? Será que é assim? E eu li um texto de um desses autores antigos, em que ele comenta esse incidente do lava-pés, mas ele coloca em comparação com o texto de Lucas capítulo 12, Lucas 12, 37, que diz assim, falando de Deus no fim dos tempos, certo? E diz assim, Ele, Deus, há de cingir-se. Lembra? É o mesmo verbo que é usado por lava-pés. Jesus se cingiu com a toalha. Ele, Deus, há de cingir-se, dá aos discípulos, aos seus seguidores, lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Os servirá. Agora, interessante é o seguinte, esse verbo, aproximando-se, pode ser traduzido de passando ou trocando de lugar. Então, nós teríamos o seguinte, Deus vai se cingir, vai dar lugar à mesa a nós e, trocando de lugar, Ele vai nos servir. Vai nos servir. Que coisa fantástica. Aí diz esse autor antigo que eu li, que diminuição assustadora de poder. Esse é o Deus Todo-Poderoso, mas que troca de lugar conosco, nos senta na mesa e nos serve. Que diminuição assustadora de poder. Que reversão tremenda. Deus ministra ao ser humano a mesa para sempre. Para sempre. Além de lavar os nossos pés na terra, Ele promete a ministração cabal depois na nova terra. Ele trocará de lugar e nos servirá. Ou seja, Ele passa de uma posição de autoridade para uma posição de serviço para sempre. Porque é esse o caráter de nosso Deus. O caráter de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, na segunda vinda, é o mesmo caráter da primeira vinda. Aquilo não foi uma encenação. Aquilo não foi só para atingir algum objetivo necessário e depois descarta e se revela como outra coisa. Não. O que Ele fez na primeira vinda, Ele fez porque Ele é isso. Para sempre. Esse é um exemplo do que eu estava querendo dizer, da importância da gente recuperar o estudo dos evangelhos, enfocando a humildade da humanidade de Cristo. E eu creio que isso é, em última análise, o melhor remédio para a cultura religiosa da barganha, para a defesa da fé, né? A melhor recomendação da fé que possa haver. Uma pregação coerente com, uma vivência coerente com a mensagem pregada, porque as duas coisas, a vivência e a mensagem pregada, enfocam a mesma pessoa, que é essa pessoa humana, humilde, nosso Salvador Jesus Cristo.